Vamos mais. Então, a origem do púlpito grego nos areópagos cristãos, que loucura, as fábulas, os sofismas. Imagina 500 mil, 10 mil pessoas na mão de um homem com um microfone, como vocês estão agora, todos, milhares me assistindo agora e depois, na mão de Áquio, com uma pecinha chamada microfone. É ou não é de estar com o espírito crítico atento e não alienado naquela condição de amém, amém, vaquinha de presépio eletrônico de Natal, dizendo sim, sim, amém, amém. A primeira coisa que você aprende no sistema é dizer amém. A Bíblia é sagrada, a Bíblia é sagrada. Nunca se questiona o que significa a Bíblia. Está 30 anos no catolicismo, não sabe nem o que significa padre, o que significa papa, o que significa católico, católica, não sabe nem o que significa Vaticano. E aí? Como pode alguém passar 40 anos sem saber o que significa alguma coisa? Cadê o espírito crítico das pessoas? Alienação geral. Homens se aproveitam disso. Agora você imagina levar a Bíblia para a linha sagrada. Desigrejados místicos. Agora eu vou pegar no pé de quem está saindo do sistema e é desigrejado mesmo. Tem muita gente desigrejada mesmo, fora da igreja. Ah, mas irmão, eu me reúno. Sim, você pode até ser uma pessoa de bom coração, mas o que tem de gente... Eu falo isso com meu coração rasgado. Se eu pudesse, eu rasgava a roupa agora aqui, como faziam os judeus, rasgado. Gente boa, mas saiu do sistema e entrou no misticismo. Ou na verdade só continuou, sempre foi. Sabe o que é? Estamos aqui na reunião, não podemos estudar, curso de sistematizando do Áquio é porque ele virou sistema, porque ele quer ser nosso professor, ele quer ser nosso pastor, ele quer fundar uma denominação, ele quer mandar em nós. Não tem ancião, não tem ordem, não tem responsável. Calma, você vai entender. Aí fazem reunião. Tá descendo uma formiga. Vamos abrir Provérbios que Deus quer falar sobre formiga. Isso aqui é seríssimo, gente. Presta atenção na refutação que eu vou mostrar agora. Eles usam 1 João 2,27. Não tendes necessidade de alguém que vos ensine. Olha só. Mas... como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Com isso, muitos grupos alegam que não tem que aprender com Áquio com ninguém, é com o Espírito, é com a unção, é com o óleo. Mas o Espírito, vê lá o vídeo que eu fiz, o Espírito não é místico, sabe? É a física quântica. O Espírito quântico quantifica esse Espírito, materializa esse Espírito. Vá na reunião dessa pessoa, comece a fazer desordem. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar a tua atenção, ele vai pôr ordem. Ei, pare com isso. Aí eu vou dizer, mas não, você não pode me corrigir. Quem pode me corrigir é só o Espírito. Não, mas o Espírito usa homens. Então, o Espírito usa homens. Na prática, quem que vai falar? O homem. E se você fica nessa coisa de Espírito, não é o Espírito. É a tua memória, é a tua imaginação. E aí sabe o que acontece? 1 Coríntios 14:31 que diz que todos podem falar e todos aprendem, nunca vai acontecer. Você vai sair da reunião, você não vai aprender nada. Você vai sair da reunião, não vai ser consolado. Todos serão consolados. Como é que você vai aprender se você senta com meia dúzia de irmãos e fica, o Espírito vai falar? Só falta tomar o chá alucinógeno. O Espírito vai falar. O Espírito vai falar. O que é o Espírito? A memória dele, ele fica citando as mesmas coisas que ele aprendeu lá no passado, que ele escutou de um pastor, que ele estudou alguma coisa hoje, que ele viu alguma coisa hoje, aí conta as historinhas de hoje, as historinhas de amanhã, uma musiquinha aqui. Gente, isso não é reunião como igreja. Todos aprendem, tem que estudar e muito. Não é teologia, é orgânico. Estudar, ler as escrituras organicamente, não é sagrado, é ler organicamente como a gente ensina. Humildade para reaprender isso, por favor. Se vocês me ouvirem, quanto que será bom para vocês? O que é que João está dizendo na verdade? João está alertando os discípulos sobre o perigo de deixar a verdade que já aprenderam para seguir enganadores. É só você ler de 2 no mesmo, lê o versículo antes e o versículo depois. Lê o 26 e lê o 28. É óbvio que é isso que ele está tratando. Por quê? Se não fosse assim, meus irmãos, essa peça, são 40 autores, estava desencaixada no castelo compilação chamado Bíblia.
Porque todos ensinaram que tem mestres, que tem ensinadores, que tem professores. Todos ensinaram. Pedro ensinou, 1 Pedro 5. O escritor aos Hebreus, Hebreus 13. Efésios 4. 1 Coríntios 12. Paulo ensinou, Jesus ensinou. É óbvio. Eles citam também João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 12. O que ele está falando aqui, gente, é sobre a igreja nos 14 anos. Leia lá Gálatas 1, 2. Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2. O que ele está falando aqui é que a igreja foi guiada pela verdade, foi amadurecida, saiu da circuncisão, saiu da salvação de judeus para a salvação de gentios através de Paulo, foi doutrinada, recebeu a doutrina dos apóstolos a partir da assembleia, do concílio de Atos 15, que estavam todos os principais lá, leia Atos 15. Eles foram guiados e esse processo demorou 14, 15 anos para acontecer. Não cuideis como ou que a vez de falar, porque vos será concedido o que a vez de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito que fala em vós. Olha só o misticismo que usam, usando Mateus 10, 19 e 20. Aqui está falando da perseguição, da grande tribulação, quando nós estivermos diante das sinagogas. Antes disso, você vai ver em Atos 4, 5, 6, 7, que o capitão do templo, Anás, Caifás, João, Alexandre, os principais, mandaram prender Pedro e João, mandaram matar Estevão, depois mandaram matar um por um, morreram muitos. Está lá o livro dos mártires, a história dos mártires. Paulo morreu, todos eles morreram por essa causa do evangelho, mas antes se apresentaram dentro de sinagogas, das mesmas sinagogas que eles iam para dar testemunho do evangelho, para tirar as pessoas do judaísmo da época, do farisaísmo, do evangeliquismo da época. Tá certo? Então, entenda, isso é seríssimo, olha só. O que está tratando aqui Mateus 10, 19 e 20? Está falando da perseguição, tanto para eles, no primeiro século da igreja, como para nós, que vai acontecer agora no final da igreja. Existem dois momentos marcantes da igreja, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Nós tivemos o privilégio de nascer no final da igreja e nós seremos perseguidos agora. Haverá uma grande perseguição para unir a igreja verdadeira, para separar quem é quem. Segura aí, eu já tenho dito isso há muito tempo. Alguns dizem que o estudo é perigoso porque a letra mata. Esse texto aqui é muito importante, 2 Coríntios 3, 6, que eu falei lá no começo, quer dizer, a letra mata é o legalismo, é o VT, é o Velho Testamento, o Espírito vivifica, é o Espírito fora da letra, fora do legalismo, é a graça. Esse Espírito representa a mensagem, o Evangelho da graça de graça que eu tanto falo, que hoje todo mundo fala, Evangelho da graça de graça, eu que comecei isso há 4 anos atrás. A mensagem do Novo Testamento, o Evangelho da graça, que não é da letra, que não é do VT. Está lá em Hebreus 9, começa o Novo Testamento, e agora com a morte do testador, com esse sangue, com esse Novo Testamento, nós estamos livres da letra. E 2 Coríntios 3 vai dizer que estamos de glória em glória, sem o véu foi rasgado. O que acontece com as pessoas que se dizem evangélicas hoje no sistema é que elas estão com o véu costurado, não conseguem enxergar as coisas. Por isso que através da linhagem mística, sacrossanta, sagrada, a Bíblia Sagrada, eles estão com o véu. Quando eles veem aqui na capa Bíblia Sagrada, aí eles abrem, eles vão sempre lendo aquela linha sagrada, sagrada, mística, mística, sagrada. Senhor, fala comigo, Senhor. Sagrada, sagrada, sagrada. Sempre vai entender errado. É um véu que está posto. Quando sai o véu, quando se converte ao Senhor, leia 2 Coríntios 3. Quando sai o véu, quando a letra morre, porque a letra mata, e o Espírito da vida, o Espírito da graça, do Novo Testamento, da Nova Aliança, quando você deixa do misticismo, passa a ser orgânico, lê o que está escrito. O que é orgânico? Orgânico é integral, orgânico é natural, orgânico não é artificial, orgânico não é fabricado, industrializado, não se vende. Orgânico é aquilo que você fabrica sozinho, artesanal, em casa. Não depende de indústrias, sabe? É aquilo que está no quintal da tua casa. Então, aquilo que é doméstico, aquilo que é puro, quando você, no teu quarto, na tua sala, no teu emprego, lê a Escritura, você vai entender ela.
mas que você não tenha a visão mística dela. Porque essa visão sagrada é que faz toda a diferença. Ainda combatendo aqueles que entendem errado, que não leem, não têm pouca cultura, pouco ensino, não querem aprender com anciões. Eu saí do sistema, o Akel não vai ser nada meu. Quem o Akel pensa que é? Eu quero seguir meus próprios caminhos, eu sou igreja. Você não é igreja. Você não é igreja, sozinho não. Você precisa do corpo, você precisa dos dons. Efésios 4, Deus deu dons aos homens. Você tem que aprender com anciões. Irmão, eu não tenho cultura, eu não tenho entendimento. Então, por isso que tem os homens que têm entendimento para te ensinar. Que não vão mandar em você. Não estou aqui para mandar em você. Estou aqui para pegar relatório teu, para pegar teu dinheiro. Estou lá como 1 Pedro 5, fazendo voluntariamente, servindo. Servindo. Ministério é servir vocês. Eu sirvo vocês com dons que Deus me deu. De mim eu não tenho nada. Eu só repasso informações. Eu só repasso. Eu só publico. Então eles vão citar isso daqui para a gente avançar, que eu já estou quase encerrando, indo para o ápice do estudo. Olha só, eles usam isso daqui que é uma citação. O escritor aos Hebreus, ele vai citar essa parte aqui, ó, que eles gostam muito. Nem cada um ao seu irmão, ó, e não ensinará. Olha só a gravidade disso aqui. E não ensinará cada um ao seu próximo. Não, olha só. Deixa eu pegar a caneta correta aqui. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Você acredita que tem gente desigrejado, de fato, que não quer aprender com ancião, não quer aprender com gente que tem dom de professor, que está lendo esses textos, como eu vi ali, 1 João, agora Hebreus 8 e outros textos que não tem nada a ver, descontextualiza para defender, corroborar seu ilismo, né, sua individualidade, sua interpretação particular das escrituras. Eu sou igreja sozinho, eu.com.br, eu na minha casa, eu no meu quarto. Está tudo errado também. Está errado tanto quanto aqueles que estão alienados, até mais errado, porque saiu para a verdade, não para mentira. Se você saiu para a verdade, faz o certo. Olha o que o contexto está dizendo. Sabe o que o escritor aos Hebreus, que provavelmente é Paulo, está dizendo? Olha só. Naqueles dias farei com a casa de Israel. Sabe o que é a casa de Israel? É os filhos da primeira vara. Porei as minhas leis no seu entendimento. Por acaso hoje nós já temos as leis no nosso entendimento? Aqui está falando para a casa de Israel, não é nem igreja, mas vamos lá. Em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus. Primeiro ponto. Eles me serão por povo. Por isso que eu sublinhei. Ainda não estamos aqui. Isso aqui é milênio. Ei, o plano de Deus são 7.000 anos. O sábado, o Shabá, os últimos 1.000 anos, como disse Pedro, um dia 1.000 anos. Os últimos 1.000 anos não chegou ainda. Tem a grande tribulação, vem uma perseguição, une a igreja, vem a grande tribulação, Deus livra a igreja, vem as bodas do Cordeiro, e aí vem o milênio. Por favor, gente, por favor, milênio. Aqui não tem nada a ver com hoje, tá certo? Ó, aí que está dizendo: e não ensinará cada um ao seu próximo. Sim, porque Deus vai ser nosso pastor, Deus vai ser nosso mestre, nosso ensinador. Não haverá mais necessidade de pedagogia, de ensino. Nem cada um ao seu irmão. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Eu pergunto a vocês, todos conhecem Ele? Aqui está falando da casa de Israel. Hoje a casa de Israel nem considera Ele o Messias. Desde o menor até o maior, porque serei misericordioso, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Gente, por favor, isso aqui está falando do milênio. Aí o cidadão vai usar isso daqui como pretextual para poder não aprender com ninguém e se isolar lá na sua igreja, no seu mundinho, na sua ilha. A sua esposa, os seus filhos reunidos como igreja é importantíssimo. Só que se tem outros irmãos na cidade que são membros do corpo, a igreja é local. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Filipe, não pense você que você está certo. Você está igual no tempo do sistema, meio certo, mas não está certo. Porque o certo é se reunir com outras famílias, como eu expliquei ontem no programa no final.
Vamos mais? Doutrinar. Se é ministério, seja em ministrar. Imagina, vamos refutar agora o pessoal que não quer aprender com outros. Você tá só 4, tá? A Bíblia é cheia de versículos. Aí você vai dizer, mas você está citando versículos isolados. Todos esses versículos isolados eu posso escolher por conta do tempo. Mas eu li o contexto. Eu li o livro todo. E você? Quer ler também? Terminando o programa, leia todo o contexto e traga para mim se não é exatamente a explícita essência, lição moral do contexto. Qual é a lição moral que nos passa o Novo Testamento sobre doutrina? Qual é a lição moral? A lição moral é: se é trabalho, seja em trabalhar, seja em servir os irmãos. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 7. Em Efésios 4 vai ser assim que vai ser traduzido para a nossa Bíblia original. Outros para aconselhadores, egeomai, guia, e por último professores, porque doutores tem outra conotação hoje. Professores. Ele deu dons, dádivas, presentes, professores. Vamos citar Atos 8, 30, 31 também. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Cadê o Espírito Santo para ensinar ele? E rogou a Felipe que subisse com ele a sentar-se. E a conversa foi longa e deu frutos. Engraçado que o eunuco estava voltando do templo. Adorou, leu e não entendeu nada. Mas quando chegou alguém organicamente para ensinar ele, Felipe, através do Espírito que levou ele até lá, usando um homem, dons, Deus dá dons aos homens, Deus usa homens, Deus estimula você através de homens, Deus aconselha você através de homens, Deus fala com você através de homens. Assista o vídeo que eu fiz sobre pecado. O título é Pecado / Não Gostei de Deus também, onde eu ensino que Deus não é invisível. Deus não é invisível. Não pense você que você se dá mal com todo mundo e vai lá no teu quarto e diz: eu estou muito bem com Deus, porque Deus não fala nada, né? Você fala e Deus em silêncio. O Espírito em silêncio. Você acha que Ele está dizendo amém para os teus erros, mas não está. Deus escolheu ser amado pelas pessoas através do próximo. Tudo que você fizer de mal para o próximo, você está fazendo para Deus. É isso que eu ensino nesse vídeo. Veja lá depois, um dos vídeos mais importantes. E para terminar, Hebreus, capítulo 5:12. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Isso é pouco. Tem muitas outras citações sobre ensino. Últimos 2 slides, estou encerrando. A Bíblia não se interpreta. Extrai-se lição moral do capítulo, do livro, da carta, da epístola, do contexto. Um exemplo, Mateus 6. Eu estava dizendo aqui, se você for interpretar a carta magna, cada juiz vai interpretar para si. Mesmo escrito, mesmo registrado, mesmo aqui, ó, impresso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abre aí. Mateus 6. Mateus 6. Vamos lá. Ó. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Aí o pessoal, quando a gente posta fotos lá no EC de caridade, vocês estão perdendo galardão. Não. Isso aqui não é regra, isso aqui não é dogma. Deus não é Deus fariseu, não. Jesus não é fariseu, não. Jesus não é Anás Caifás, não. Jesus não está fazendo dogma, não. Jesus não está fazendo preceito, não. É lição moral. O que o texto quer dizer? Qual a intenção? Qual a motivação? Qual a essência? É assim que se vê organicamente, não misticamente. O místico ele quer extrair daqui uma doutrina. O místico, olha o místico, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Aí você vê lá aqueles trabalhos da ACD, do Criança Esperança, do Ressoar. Aí você vê aqueles empresários dizendo: estou aqui, mas não vou falar com a minha empresa, nem qual é o meu nome. Eu estou mandando um cheque, mas não vou dizer quem sou eu, para não perder meu galardão, minha coroa. Não funciona assim. Não é assim. Não é isso que está dizendo o texto. Jesus está refutando os fariseus da época.
que faziam isso no intuito coração. Quem é que vê coração? Você vê meu coração? Faziam isso no intuito de aparecer, de ser visto pelos homens. Mas ministério é serviço, é trabalho, é caridade, é trabalhar, é obra. Mas eles não queriam trabalhar, eles queriam mostrar que eles são melhores, que eles são mais santos, mais inteligentes. E não é isso, vocês desigrejados, e tanto os do sistema como os de fora. Os do sistema, eu leio a Bíblia Sagrada, eu dou o dízimo, eu vou no culto, eu vou no templo, eu tenho pastor, eu tenho cobertura espiritual. O desigrejado, por sua vez, eu não dou esmola na frente de ninguém. Só de falar isso você já perdeu tudo. A tua crítica não vale nada, só desconstrói, guarde para si. Eu li na Escritura, em Mateus 6, que não se deve trocar trombeta diante de ti. Eu li na Escritura que tem que orar dentro do quarto. Não é o quarto, senão você vai estar fazendo igual o pessoal da igreja orgânica americana, trocando o templo pela casa, trocando o templo pelo quarto. A igreja não virou a casa agora. A igreja que se reúne na sua casa, irmão, que você mostrou vários versículos neotestamentários, a igreja que se reúne na sua casa, na sua casa, na sua casa. A casa é uma oportunidade de reunião, a praia é, o café é, o shopping é, qualquer lugar. A igreja se reúne, a casa não é igreja, nem o templo é igreja. Nós somos a igreja, nós, reunidos e organizados com reverência, com decência, com ordem. Agora veja só, qual é a essência? A essência é tão forte, tão linda, as palavras de Jesus não podem ser levadas ao pé da letra, místico, sagrado, pé da letra, ao pé da letra. Pega a pedra e mata os que estão postando fotos lá de estímulos. A vida é feita de referências. Quando eu falo para os irmãos publicarem, que eu incentivo eles, e muitos não me ouvem, muitos ainda leem isso daqui e têm medo. Não vou ficar com Aqueu não, eu vou ficar com Jesus. Aqueu é menor que Jesus. Só que você não sabe que esse Jesus aqui se manifestou em espírito e me deu dons para ensinar você o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo, qual é a essência? A essência que ele está passando aqui é a seguinte: não faça coisas, não faça nada, nenhuma obra para ser visto. Quem é que pode julgar isso? Romanos 14, quem é você para julgar teu irmão? O Senhor cuida dele. Quem é você? O meu coração vê a mulher do perfume, Judas dizendo, pega esse dinheiro do perfume e dá aos pobres. Mas qual é a intenção de Judas? É ajudar os pobres? Ou é meter o dinheiro na bolsa? Ou é pegar o dinheiro para ele? Quando eu gastei 15 mil reais, nossa, muito dinheiro, para fazer esse estúdio, quem pode julgar a intenção do meu coração? Como um vídeo desse daqui que vai ajudar milhões de pessoas. Através de vídeos bem feitos que as pessoas param para ouvir, que se nem parariam. Quem que vai parar para escutar uma coisa, um áudio horrível, um vídeo horrível? E ainda assim está muito aquém do que eu quero? Aí um material bom a pessoa ouve, pega os 3 mil que ela dava lá para o ralo do sistema, ou outra associação, outro lugar, e agora investe em pessoas, irmãos, domésticos na fé, no próximo. Vídeos como ontem, de pais que me mandam mensagens emocionados, agora eu vou cuidar do meu filho, eu tinha abandonado meu filho, mas eu vou cuidar do meu filho. Tudo através do programa Evangelho. Do dinheiro que eu investi, do meu bolso, do meu dinheiro, do meu trabalho, do meu suor. Aqui, foi o meu perfume que eu derramei. Porque os pobres sempre terão conosco, mas eu derramei o meu perfume aqui. Quem é que pode julgar a motivação, a intenção do meu coração? Aí os irmãos postam fotos lá no Facebook de caridade para estimular outros, porque alguém vai ver aquilo e vai fazer também. Eis o galardão, eis a coroa, uma vida de estímulos, uma vida de referências. A igreja precisa voltar a fazer isso. Se a igreja já fizesse isso, nem falaria nada, mas o contexto hoje é diferente.
Nós vivemos num contexto hoje que o espiritismo faz, que o jovem quer ser espírita, o jovem quer ser maçom, o jovem quer ser católico por causa da Santa Casa, por conta da faculdade católica, das instituições de caridade espíritas. Aí eles veem os evangélicos mercenários, os que têm Bíblia debaixo do braço para roubar, para corromper. A igreja não tem honra, a igreja não tem moral, a igreja não está com dignidade. Mas nós, do modelo orgânico, que estamos saindo do sistema para fora, João 10,4, Apocalipse 18,4, estamos honrando, dignificando a igreja. Faremos um trabalho de caridade em todos os centros das cidades. Ainda antes da volta do Salvador, as pessoas dirão, a igreja vive, a igreja está viva. Este é o avivamento. A igreja está viva, fazendo caridade em todos os cantos. Antes era só o espiritismo, hoje não. Existe uma igreja de modelo orgânico que vive a comunhão e a caridade, a coinonia e o cáris em todos os lugares dessa terra. Quem é que pode entender onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo, o que eu estou escrevendo, a história que eu estou escrevendo, a motivação do meu coração? Muita gente não toca trombeta aqui. Segue isso daqui como se fosse dogma e não entendeu o que Jesus está falando. Ora dentro do quarto, mas não entendeu o que Jesus está falando. Jesus não está dizendo que não é para orar em público. Ele orou em público, João 17. Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Ele orou em público. A igreja de Atos orou em público. Seria incoerência. Tem uma lição moral que você tem que aprender. Lição moral. Católica versus evangélica. Vamos lá. Agora é bonito. Já mostrei para vocês um exemplo que a Bíblia não se interpreta, extrai-se lição moral do contexto. E agora católica versus evangélica. Segura aí. Eu vou provar para vocês. Prova que a Bíblia não é mística nem sagrada. O catolicismo surgiu no século 3, 4, com o pai de Constantino, Constantino mais propriamente de Concílio de Nicéia em diante. Essa religião, cristianismo. Escute. Se dividiu entre coptas egípcios, é uma classificação católica, ortodoxos no ano 1000 na Rússia, que não aceitam o Vaticano, nem Roma, nem o Império Papal. E por último, a renovação carismática. Pois bem, os coptas se uniram novamente ao Papa. Os ortodoxos se reuniram e se uniram novamente e se perdoaram com o Papa. Muitos protestantes tradicionais, como a anglicana, se uniram, se reuniram e se perdoaram com o Papa. Metodista, Companhia Limitada. Os carismáticos, quando fazem suas reuniões, veja lá o padre Marcelo Rossi, tem a imagem do Papa atrás e é tudo a mesma coisa, estamos juntos na mesma missão. Vamos cantar as músicas gospel e vamos provar para os católicos que o que tem nas filhas protestantes tem aqui na mãe católica, não precisa, portanto, ir para as filhas. Ei, não há praticamente divisão no catolicismo. Você não vai ver uma freira na rádio falando mal de outra freira. Você não vai ver um padre pegando essa paróquia aqui para ele. Você não vai ver um padre falando mal do Papa num sermão. Você não vai ver um padre dividindo e fazendo católica reformada, porque os católicos reformados na verdade são os evangélicos. Os evangélicos de 1517, Lutero e Calvino, é que são os católicos reformados. Você não vai ver um padre convertido. E agora que vem a próxima parte. Vamos aproveitar. Próxima parte, por favor, para encerrar. Padre ou freira convertido. Você está vendo aqui? Terceira observação nesse tópico. Eu vi, ao decorrer da minha vida, 2 LPs de 2 ex-padres. Uma ex-freira. Um CD e um DVD de um ex-padre. E alguns vídeos de ex-pastores que voltaram para o catolicismo e ex-obreiras e pastoras que voltaram para o catolicismo.
mas eu não conheço nenhum ex-padre em evidência, como um renomado, intitulado pastor, esse título que inventaram nos últimos 120 anos. Não conheço. Você conhece? É renomado, respeitado? Eu vi gente que saiu, assim como o Dedé Santana, assim como outros, fez um estardalhaço, pregou aqui e ali, cobrou aqui, cobrou ali, e voltou para o catolicismo ou sumiu, entrou no anonimato. Sabe por que os padres não se convertem? Sabe por que as freiras não se convertem? Porque vocês querem ganhar eles com isso aqui. A Bíblia é sagrada. E a Bíblia não é sagrada. Porque eles têm uma soberba, uma arrogância muito grande. A honra dos católicos é dizer que eles são a sucessão papal de Pedro. Vocês sabem que não. É evidente, eles sabem disso também. Surgiu a partir do 3º século. Mas a soberba deles, do catolicismo, não estou falando aos católicos, estou falando da nata, do clero, é que isso aqui, essa Bíblia, foi compilada por eles, pegando o Tanar dos judeus e a compilação de 27 livros do Novo Testamento. Essa soberba católica, da mãe católica, eu sempre digo, vó judaica, os fariseus que Jesus refutava na época, por exemplo aqui, Mateus 6, Mateus 23, mãe católica, 3º século, filhas protestantes e as netas hoje, que são pessoas que saem para o desigregismo, para desfé. Todos vocês, ambos, todos vocês estão cometendo erros em achar que a Bíblia é sagrada. Eles têm esse orgulho, por isso que eles não se convertem. Aí o pastor, o crentez, com aquele linguajar, que aliás esse é o tema de amanhã, crentez, evangeliquez, com esse linguajar todo que só sabe falar de Bíblia e Deus, essa chatice, sabe, não tem cultura. Aí quando vai falar, Bíblia é sagrada, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é místico. Você não vai ganhar freira nenhuma, padre nenhum, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Som maior. Sacerdotes católicos que me escutam, freiras que já me escreveram muitas vezes e-mails escondido. Chegou a vez de vocês saírem para fora. Vocês verão padres dessacerdotalizando. Porque eles não vão se deparar com a Bíblia Sagrada, mas com um povo que vive comunhão e caridade. Eles vão se deparar com o Evangelho transformador, salvífico, cristocêntrico, da graça, de graça. Com um povo que extrai lições morais da vida do Deus em carne, Jesus Cristo, da vida de Pedro, Paulo, João, da vida dos profetas, de Moisés, de Abraão. 40 autores que nos trouxeram lições morais, não sagradas, não místicas, vidas que são referências, paradigmas para nós. Isso sim vai transformar a vida dos senhores. Quando vocês verem que tem uma igreja aqui fora que não tem ser, nem ter, nem poder, que não é um êxodo protestante, não é uma nova reforma protestante, só isso não. Não é a capa da revista Época de 2009, muito bem feita, mas não é uma nova reforma protestante, não. É muito mais do que isso. É a saída das ovelhas. É a separação de joio e trigo. É aqueles que limpar-se-ão mais ainda da última página do Apocalipse. Se vocês são sinceros, vocês conhecem como foi compilado o Novo Testamento. Com acréscimo católico de Mateus 28, 19, 1 João 5, 7, 8, não interessa. Com sinônimos ou coisas sutis, acrescidas, subtraídas, não interessa. O Evangelho é a essência. Ele está aqui na vida dessas pessoas que venceram o mundo. E se vocês são sinceros e também querem vencer, vocês deixarão o Vaticano, vocês deixarão a ICAR e vocês seguirão o Evangelho conosco.
Escrevam o que eu estou dizendo. Sacerdotes católicos virão para o Evangelho. Agora sim. Agora sim. Não adianta ganhar eles com Bíblia compilada católica, não. Viu? É isso aí. Vou mais. Olha só. Compilação bíblica e tradição oral. O que eu quero dizer? Vê, a igreja do primeiro século até o segundo, terceiro século, ninguém sabe precisamente, ela viveu com a tradição oral. Como muito bem lembrou o padre Paulo Ricardo, esse título é proibido, padre, papa, Mateus 23, do 8 ao 13, senhor padre. O protestante está errado, é soberbo, como o senhor disse, eles são soberbos, a teologia é soberba. Mas o catolicismo precisa ouvir essas coisas que temos a dizer, e ouvirão, porque é o Evangelho. Porque você vê que aqui não tem interesse nenhum, a não ser o comprometimento com a verdade, que é irrefutável, senhor padre. Até o momento que o senhor vai desistematizar e largar do título de padre, entender que só temos um pai, um pastor. Só temos um que tem e detém todos os títulos, inclusive de estrela da manhã. Como bem disse o senhor, e quem estudou sabe, tradição oral, Pedro, Paulo, Tiago, João, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Filemão, todos eles na tradição oral, de pais para filhos. Assim como quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele ouviu do seu pai Anrão, Joquebede, seus tios, seus avós, os escritos que deixaram, outros que não sabiam ler e escrever, mas tradição oral, não sabiam ler e escrever, não sabiam, mas tradição oral, falavam, ia passando para filhos, sobrinhos, geração em geração, e assim ele escreveu. Histórias que vieram lá de Abraão. Assim também, a igreja do primeiro século tem uma fé tão viva, e nós estamos aquém daquela igreja, apesar que também existiam muitos problemas naquela igreja que nós não temos hoje. Era uma igreja que tinha muitos problemas. A igreja sempre teve problemas. Mas era uma igreja que tinha uma unidade absoluta a ponto de morrer Ananias e Safira. E eu já ensinei por que não morre Ananias e Safira hoje. Ninguém mais mente? Pelo contrário. O que mais tem é mentiroso. Por que não morrem? Porque a igreja não é uma. A igreja está dividida. A hora que vier a perseguição e separar todos, os sinceros, como diz em 1 Coríntios 11, importa que hajam divisões, para mostrar quem é e quem não é. A hora que houver a unidade, eu quero uma igreja, João 17, perfeição de Efésios 4, quando Deus unia essa igreja única, noiva, corpo, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 2, pedrinhas desse edifício, e a cabeça de 1 Coríntios 12 é a pedra angular, pedra de esquina, única pedra, sólida, firme, rocha. Quando unir, vem o milênio. É quando a igreja está unida que acontecem coisas extraordinárias. As maiores manifestações e interferências de Deus no livre-arbítrio do homem é quando a igreja está unida. E aquela igreja era tão unida, mas tão unida na perfeição, e não tinha 27 livros na mão, porque ainda estavam escrevendo a história. Lucas ainda estava registrando, Paulo ainda estava registrando. Que coisa linda. Só na tradição oral. Eu fico pensando às vezes, eu já disse uma tese minha, se não tivéssemos nenhum templo de 4 paredes, nenhum cristianismo, vocês se orgulham porque os bispos da igreja católica e os evangélicos também, porque os evangélicos, quando vão nos refutar, falar mal de nós, como Augusto Nicodemos e esses todos, eles usam as mesmas táticas que aprenderam com a mãe católica. Vocês desigrejados, assim maldosamente chamados, vocês desigrejados, não sabem que nós estamos aqui há 500 anos, aquela soberba de sempre. E não sabem eles que eu estou aqui, ó, na maior referência que já existiu, 1970, 1980, dependendo do calendário errado, quase 2000 anos da maior referência que já existiu,
que já esteve nessa terra, o Deus em carne Emanuel, Yahushua ou Yahshua, Yeshua. E vocês ficam tão empobrecidos no círculo protestante 1517, no círculo católico 1700 anos. Meu negócio é com Jesus, Ele é maior. Vocês deveriam voltar para Ele, não há nenhum outro fundamento senão o qual já está posto. Foi Paulo que disse isso e vocês sabem disso. Agora, para encerrar, tradição oral. A minha tese é que se não houvesse nenhum templo, nenhuma religião cristã, e se nem sequer tivéssemos a compilação, se não tivesse inventado papel na China, a imprensa, se não tivesse Bíblia assim, nem Bíblia mobile, cada um fala de uma forma, nem Bíblia tablet, nem Bíblia cibernética, daqui uns dias no óculos virtual, na realidade virtual, se não houvesse nenhuma Bíblia, não tivéssemos acesso aos pergaminhos, essas verdades teriam passado de geração em geração, de pai para filho, de filho para pai, e chegado em nós. E com certeza nós estaríamos normalmente com essas verdades no coração, sem nenhum problema. Aconteceu uma queda de luz feia aqui. Me preocupa comprometer a gravação. Se não houvesse nenhum templo, absolutamente nenhum templo, nenhuma religião cristã, nenhuma denominação, nenhuma Bíblia física, tangível, palpável, impressa de papel, nós teríamos passado de geração em geração através da tradição oral e guardaríamos, nem que fosse João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, se manifestou através do seu Filho, para que nós possamos ser salvos e não perecermos. Isso nos basta. O Evangelho, os princípios, de tal modo que o índio será julgado pela sua consciência, sem conhecer Bíblia, sem conhecer templo cristão, sem conhecer quatro paredes. O índio será julgado por sua consciência. Ele já nasceu sabendo que não pode matar, roubar, trair seu cônjuge, não pode fazer mal aos seus filhos. Ele já sabe o que é caráter, ele já sabe o que é caridade, o que é amor. O índio. E todos serão julgados por essa consciência. O Senhor já fez o ser humano com isso em seu DNA, em seu ser. Por isso cada ser humano recebeu um espírito, o canal de comunicação entre o espírito com letra maiúscula e o homem, que tem tricótomo, o espírito com letra minúscula. E por isso morre e o espírito volta, porque é esse canal que dentro de nós coloca a responsabilidade, o arrependimento, e todos serão julgados por isso. Aí não vem você dizer, mas irmão que eu não cospe no prato que comeu. O católico vai dizer, não cospe no prato que comeu. E o evangélico vai dizer, não cospe no prato. Olha que coisa interessante isso, eu não posso deixar de registrar. O padre Paulo Ricardo, refutando os protestantes, diz, não cuspam no prato que comeram. E o evangélico protestante pastor vai julgar o irmão Áquel, dizendo, não cuspa no prato que comeu. Vai julgar vocês, maldosamente chamados de desigrejados, não cuspam no prato que comeram. Mas não é isso que está em jogo. Não é isso que está posto sobre a mesa. O que está sobre a mesa é que nós não precisamos de nada, de templo nenhum. Se convertemos num templo, numa religião, numa denominação, se ouvimos falar através de um homem, de uma mulher, de um pastor, de uma pastora, de um culto, de uma liturgia, ouviríamos da mesma forma. Seríamos julgados da mesma forma como o índio será julgado por sua consciência. Não vem com essa história de cristianização, de império, de domínio, de nicolaísmo. Isso é evangelho, refutando os poderosos. Vocês entenderam essa questão? A minha tese? Pois bem, explanada a minha tese, concorde você ou não, já falei sobre a tradição oral. E agora, depois de falar sobre a compilação bíblica, a tradição oral, eu termino com a última trindade das manifestações. No curso Desteologizando e no curso Desistematizando, eu falo sobre as 3 separações da Escritura, que a gente vai ter cuidado de fazer
na Bíblia que a gente está fazendo que não será vendida. Nada pode ser vendido, ainda mais a Escritura. Olha aqui, ó. Velho Testamento, aí nos dias de Jesus, os 4 evangelhos, período transitório interbíblico, intertestamentário. E aí, como diz Hebreus 9, Novo Testamento, Atos, a igreja ainda em circuncisão, achando que só judeu está salvo, o Espírito estava guiando ainda em toda a verdade, usando Paulo para fazer esse trabalho de discipulado, de doutrina, ensino. Doutrina é ensino, doutrina dos apóstolos. Ele faz isso muito bem, ele sofre resistência, demora 14 anos até chegar em Atos 15, no primeiro concílio da igreja, na primeira assembleia, os principais se reúnem, e aí sim Pedro é resistido na cara, e aí sim Paulo, através do reconhecimento de Pedro, consegue começar a difundir o evangelho da graça de graça. Porque Pedro estava trazendo o judaísmo para a igreja, o legalismo. Aí Paulo refuta ele e ele reconhece: realmente eu reconheço os meus erros, o Espírito Santo está nos guiando através da vida de Paulo. Ouçam o que Paulo tem a dizer, leiam o que Paulo tem a dizer, e aí começa o Novo Testamento. Hebreus 9, a partir da morte de Jesus. Mas esse processo dos primeiros 14 capítulos de Atos dos Apóstolos deve ser levado em consideração como parte histórica. Agora você imagina o camarada que tem a visão mística, Bíblia Sagrada, pentecostal, e ainda tem até o fogo aqui, que é outro equívoco, você pode ver lá no nosso vídeo sobre fogo. O batismo com fogo, um grande equívoco como tantos outros. Aí você chega aqui, ó, tá? Quando você vai ler Atos 1, 2, o que você vai entender? Fogo, Pentecostes. Você vai achar que isso daqui, ó, é místico. Aí você vai ver, vai achar que já tem fogo aqui, que tem vento aqui, que tem Pentecostes aqui. Aí você vai ler tudo que você lê em Atos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo isso daqui você vai achar que é místico. O batismo, a forma que eles faziam. Você já vai achar que existem sacramentos, você já vai achar, vai entender errado sobre a ceia, vai entender errado sobre o batismo. Tudo você vai herdar do catolicismo, do judaísmo e da mente de Pedro, que ainda não estava entendendo o evangelho da graça de graça, mas quando vem Paulo, organiza tudo e o próprio Pedro reconhece. Então, se você pega uma linha mística, uma linha sagrada, os primeiros capítulos de Atos para você são verdade absoluta, mas eles são incoerentes com o restante do que Paulo ensina. E aí, vai ficar com Pedro ou com Paulo? Não vou ficar com nenhum dos dois, vou ficar com Jesus. Pois é o que estava acontecendo. 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 2. Um são de Pedro, um são de Paulo, outros são de Jesus. Nenhum deles. A igreja é uma só. Paulo diz: vocês precisam ter uma mesma mente, um mesmo coração, um mesmo pensamento, uma mesma doutrina. Um só, um. Nosso texto áureo, Efésios 4. O que é isso, gente? Permita-me registrar, já estou encerrando. Isso é um ensinamento com base nas 3 divisões da Escritura. VT, transitório Jesus, que veio para os judeus. Eles não receberam. Então ele morre por nós. Abre caminho para os gentios, propositalmente. Os gentios ficam perdidos, não sabem o que fazer entre gentios e judeus. Salvação para quem? O que faz? O que batiza? O que não batiza? O Espírito Santo ainda está se manifestando. É necessário batizar para ser inserido no corpo. Não tinham recebido, não tinham ouvido falar. Depois que a igreja é organizada, que o Espírito une a igreja, que guia em toda a verdade através de Paulo. Só Paulo mesmo para fazer esse trabalho extraordinário, assim como Moisés, os 2 homens que tiveram os melhores trabalhos da Escritura, Moisés e Paulo. Os maiores autores dos 40. Com certeza. Agora sim, com esse entendimento dessas 3 diferentes etapas de manifestações, você vai poder entender a Bíblia de forma orgânica e não mística e não sagrada. O que eu quero dizer? Trindade não são 3 pessoas. Deus se manifesta como Pai, vem a pomba. Deus se manifesta como Filho, transitório. Deus se manifesta como Espírito e guia em toda a verdade para a igreja. Congregação de gentios. Deus como Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia é uma trindade. Essa compilação católica e protestante. Escritura, Tanar. O que é o Tanar?
a manifestação de Pai, a pomba que foi e voltou. O que é o Novo Testamento? A manifestação do Espírito, a pomba que foi e não voltou mais. E o que é a manifestação de Filho, o Deus em carne Emanuel, que voltou com um raminho de oliveira do Calvário, do Gólgota, do Getsemane, na boca, no biquinho. As 3 vezes que foi uma pomba, as 3 manifestações, as 3 etapas bíblicas. Então, quando você ouvir Trindade, você não pensa em 3 deuses, triteísmo mórmon, você não pensa em 3 pessoas, você pensa em 3 manifestações, 3 chances de Deus para o homem. E agora na terceira e última, aquele que rejeitar não tem perdão. Terceira manifestação, Espírito. É bem simples de entender. 3 etapas. Então, se você vê a Bíblia dessa forma que eu estou falando, organicamente, não mística e não sagrada, nessas 3 etapas, nessas 3 condições, você vai chegar a esse entendimento aqui. Biblos, Bíblia, não sagrada, mas sim a compilação bíblica é um livro de paradigmas, um livro de referências, um livro dos heróis da fé. Lembra de Hebreus 11? Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Amós, Malaquias. A maior referência que já existiu, o maior herói da fé que venceu o mundo, venceu a morte, venceu o inferno, Hades, Jesus Cristo ou Yeshua, como queira. Pode se chamar também o livro daqueles que venceram o mundo. Registra o fato que alguns perderam, mas a maioria dos registros são daqueles que venceram o mundo. A Bíblia não é sagrada. Maravilha. Muito feliz por ter concluído minha missão. Como prometido, vou ler o chat, eu sei que já está muito tarde. Hoje é excepcional. E encerrar o programa. Vamos ver como é que vocês receberam o estudo de hoje. A Raquel Prado, bem-vinda. Estamos aqui em casa assistindo, aprendendo muito. Estou com meu esposo e com meu filho Gabriel. Que Deus abençoe você. O dom de ensinar é simples e fácil de entender. Muito bem, fico feliz. Participem sempre. Mariluce, cuspindo no prato que comeu. Regina, graça de graça. Boa noite, acabei de chegar, depois assisto. 1000 anos é como um dia. Tome, gostaria de pedir aos irmãos que orem por mim. Valdilei, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu sempre disse isso por causa da multidão que está em redor. Wilson, na verdade temos de estudar mais e aprender muito, pois depois de um estudo desse nível sei que nada sei, mas abro do meu coração para aprender organicamente. Que Deus abençoe a vida, irmão Aki. Parabéns pela humildade, Wilson e Helena. Miriam Sena, bem-vinda, participe sempre. Que o Espírito Santo continue falando conosco através da sua vida. Um homem no seu normal, intelecto normal, não tem como trazer essa dinâmica tão profunda de ensinamento, sem ser direcionado pelo Espírito. Meu esposo, que é do sistema, hoje chegou e fez a introdução do curso, ainda que por curiosidade, mas peguei ele assistindo seus áudios, estou muito feliz. Que bom, abraça seu esposo, sua família, vai com calma, não é fácil, outra hora nós estávamos lá. Com tempo ao tempo todo mundo vai entender. Ivanildo, todo mundo que eu digo, os sinceros, né? Aleluia. Suelen, Atos 8:30, o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Lindo, né? Lindo, lindo. Rafael, humildade para reaprender tudo de novo, momentos para uma grande reflexão sobre tudo que aprendemos no sistema. Valdilei, quem falou às pessoas foi o Espírito. José, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Verdade. A igreja de acordo com o freguês. Por isso milhares de denominações participam. José Ferreira de Meireles. Verdade, Áquil.
Acredito no que fala, jamais poderei julgá-lo, mas pelos seus frutos conhecemos que procede pelo Espírito. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas. Muito bem, citado pelo Leonardo Aguiar, 1 Timóteo 6, 17, 19. O Júlio Santos, boa noite Brasília. Hoje recorde de audiência aqui, parabéns a todos que têm bom paladar. Tome, o que entendi é, não se pode pegar versículos bíblicos e santificar para si mesmo no propósito de ser o mais sábio. É um bom resumo, mas é mais do que isso ainda, viu, Tommy? Márcio, nenhum. Rafael, nenhum. Eu não sei, alguma coisa que eu perguntei. O que eu quero dizer a vocês é, o estudo de hoje é muito mais profundo do que vocês pensam. Na verdade, digo a vocês, se vocês praticarem o que ouviram hoje, nunca mais vocês serão enganados e livrarão todas as pessoas que vocês ensinarem as mesmas coisas que ouviram hoje. Esse vídeo livra as pessoas do engano. Tantas vozes no mundo, irmão, aqui eu não sei quem está certo, quem está errado, para onde eu vou. Esse estudo, melhor dizendo, te livra do engano. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou contra misticismo, mas a luz acabou, tá chovendo, e acabou na rua toda pro lado de lá. E pro lado de cá, eu tô vendo todos os apartamentos tudo escuro, e pro lado de cá tem luz. Eu sou contra misticismo. Que eu entendo que são comparações se eu fizesse isso no segundo e terceiro. Alessandro Oliveira, tenho 16 anos, olha que benção. Gosto muito dos seus vídeos, parabéns pelo trabalho. Eu que parabenizo, e como eu disse ontem, jovens, se inspirem em Jesus, em Paulo, em mim, e façam como eu fiz, como eu faço, e façam melhor do que eu estou fazendo. Vamos dignificar a igreja. Parabéns a Mariluz e Tommy, que tiveram visão que nenhum estão certos. Valdenir, muito bom, é sempre bom estar aprendendo cada vez mais com o irmão abençoado. Ótimo estudo, vai nos edificar muito. E o Valdenir, eu acho que é a primeira vez, seja bem-vindo, participe sempre. Eu tinha 17 anos, tive que aprender tudo de novo. Ivanildo. O Valdilei cita Mateus 15:14, deixai os cegos condutores de cegos, e cita também Gálatas 5:18, sois guiados pelo Espírito. Crentes de Maria vai com as outras, né? Pessoas que se dizem crentes, mas que são limitadas ao que o homem diz e não querem meditar na palavra e aprender de Deus. Augusto, regulamento interno, Filipenses 3:5-8. Célia e família assistindo. Valdilei, cauterizamente, não sou melhor que ninguém, mas eu nunca me deixei levar. Até você, Akel, quando lhe vi pela primeira vez, tive que primeiro examinar e depois aceitar. Parabéns pelos critérios e visão. Discernimento. Tive que jogar tudo fora e aprender tudo de novo. Isso aconteceu no EC Mariluz. Jorge Nilson, boa noite. Paulo Ponciano, boa noite. Estou fazendo curso, resolvi dar um reset em tudo que até hoje me trouxe julgo e alienação. Quanto mais estudo e assisto os vídeos, me sinto envergonhado por ter vivido um evangelho que na verdade me escravizava. Estou me sentindo mais leve e consigo compreender claramente tudo que você ensina. Obrigado por dispor do seu tempo e dividir conosco verdades absolutas. O Hidalgo está dizendo que na Bíblia de Jerusalém, João 5:39, lê-se percrutais, ou seja, conhecem a fundo o que é oculto. Como eu gosto de estudo assim, só o Akel mesmo, não perco nenhum programa. Ivanildo, maravilha. Ana Nery, boa noite. David, tô na área. Sander, boa noite, bem-vindo, participe sempre. Paulo Sena, alô, baianos. Rafaela, minha Bíblia 4, edição de Almeida, 1 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Miriam, o Evangelho da Graça de Graça está chegando nos corações da minha casa. Márcia, Jali, José Ferreira. Não significa que está se falando da Bíblia. Cristiane de Oliveira, curiosa para o tema de hoje. Participe sempre, Cristiane, bem-vinda. Pessoal que chegou, Terezinha, tu és anunciador do Evangelho da Graça de Graça, Wilson.
Carlos Eduardo, Ana Paula Seron, Igor, Viviane Melo, Jane, Suelen. Temos mesmo é de abrir o coração e o entendimento para aprender mais. E os mais todos eu já li. E agora termino lendo os comentários lá de cima, que chegaram por último. Quem quiser ter seu comentário incluído no vídeo mais importante da história do EC, faça isso agora que eu já estou encerrando. A graça de graça para todos. Raquel já li. Douglas, cheguei agora e amanhã vejo o vídeo completo. Marcos Gouveia, muito bom. Jorge, foi a primeira vez que assisto o programa, mas estou feliz e impressionado com a sua dedicação em nos ensinar. Vamos seguir em frente, muito feliz. Bem-vindo e participe sempre. Queria eu fazer todos os vídeos na mesma qualidade de hoje, infelizmente às vezes falta tempo e não tenho condições, senão faria, com certeza. Como sempre, aprendendo muito, não há como negar que você tem o dom de ensinar. Não houve um vídeo seu sequer que eu não houvesse aprendido com ele. Agradeço o carinho, Mariluz, e seus estímulos me encorajam. E nunca se preocupem, alguém pode dizer, mas só elogios. Quando a gente aparece, a gente leva críticas e elogios, na mesma quantidade. Isso aí Deus cuida. Valdenir Deno, obrigado, irmão, por essa palavra, foi muito bom. Achava que sabia, mas não sabia de nada. Ainda agora eu vi aprendendo a cada dia com o irmão. Que lindo ler, melhor dizendo, esse seu testemunho, comentário, Valdenir Deno. Participe sempre, todo dia, 9h30 da noite. Todo mundo sabe, vem pro projeto e sabe, mas não aprende. Vamos dizer que todo mundo sabe, vem pro projeto e tem que aprender tudo do zero. Não é assim. Rafaela, e as minhas perguntinhas que elaborei com carinho. Rafaela, praticamente todas as perguntinhas que eu li assim rapidamente, que aqui é tudo se sabe. É tudo em cima de mim, é muita coisa. Olha só a hora, meia-noite. E todas as perguntinhas que você fez lá eu já respondi no vídeo todo. Eu dei toda a orientação, dentro do tema de hoje. E não vai faltar programa pra gente elaborar outras, até porque a gente tá junto. José, boa noite. Tremendo esse ensinamento, Rafael Cardoso. Uma ideia, fazer o trabalho em presídios. Meu irmão, eu tenho tanta ideia. O problema é equipe, tempo. Ótimo ensinamento de hoje, palavra forte. José Anderson Xavier. Edson, excelente ensino, que Deus continue abençoando os irmãos, na verdade. A todos vocês, gratos pelos comentários que estimulam, exortam, confortam e ajudam muita gente. Obrigado pelo carinho de todos hoje. A audiência foi a maior de todas. Só espero que não venham só em temas assim, mas venham sempre. Queria eu todo dia ter slide assim, vídeos assim. Se não faço é porque não tenho como mesmo, irmãos. Mas vocês sabem, eu tenho feito o meu melhor. Que haja dedicação, eu levo isso a sério. Aqui embaixo as letrinhas de caridade, leiam sempre. E o nosso encontro em Porto Alegre de 26 a 29 de maio. Se você pode nos ajudar, vai sair um ônibus daqui, vai custar R$ 42,00 ida e volta, Florianópolis a Capão da Canoa. A hospedagem vai ser R$ 25,00 por dia por pessoa, são 3 diárias, então dá R$ 75,00 no encontro todo. E a alimentação é R$ 15,00 por dia por pessoa, almoço, café e janta. Ainda tem um churrasquinho. Tem ideia? R$ 15,00 por dia por pessoa, R$ 25,00 num lugar bem bacana ali do litoral gaúcho, com ônibus confortável, ar-condicionado, TV, violão, comunhão, a gente saindo tudo encarreado. Quem quiser vai de carro, vai tudo junto lá para Capão da Canoa, 26 a 29, nosso encontro de 4 anos do EC. Para mais informações está aqui passando o telefone da Andréia e eu adiciono vocês no grupo do WhatsApp se vocês confirmarem presença nesse encontro. A todos que nos assistem ao vivo e gravado, obrigado. Esse é o programa O Evangelho. Porque o que realmente importa é a Escritura e sua essência. Um livro que é um livro de referências, paradigmas, heróis da fé, aqueles que venceram o mundo. 40 autores, milhares de vencedores. Extrair dessas histórias
lições morais, práticas do Evangelho, lições de caridade, lições de comunhão, de amizade verdadeira e sincera, de prática, não de dogmas, não de religiosidade, não de divisão. E eu termino dizendo, por que os católicos não são divididos e os evangélicos têm uma denominação em cada esquina? É a reavivada, a independente, é a reformada, independente pentecostal. Por quê? Por que estão se dividindo mais ainda? Sectarismo, ramificação e mais ainda porque buscam o ter, ser e poder. Isso é de Satanás, Ra-Satã. O Evangelho é não ter, não ser e não poder. Bíblia não se interpreta, Bíblia se extrai lição moral. A Igreja Católica compilou ela e sabe disso. O autor dela, da compilação do Novo Testamento, não é dividido. A ICAR não tem divisão. E por que o cristianismo protestante está tudo dividido? É um pastor contra outro, é uma denominação contra outra. O que mais tem é a denominação. Sabe por que o protestantismo é todo dividido? Por causa da arrogância de achar que pode interpretar sozinho a Bíblia. Por causa da arrogância de achar que pode pegar a Bíblia e ser mística, sagrada. Espírito, me revela o que diz esse texto. Tive uma revelação. Essa arrogância, essa soberba levou a igreja à divisão. Os evangélicos, os protestantes, os reformados, os católicos reformados, a reforma protestante Lutero e Calvino é a maior divisão da história. O espiritismo tem divisão, a maçonaria tem divisão, o budismo tem divisão, o hinduísmo tem divisão, os muçulmanos têm divisão, os católicos têm divisão. Mas eles são unidos entre si, eles se visitam, eles se amam. E por mais que haja divergências, eles têm o mesmo lema. Os evangélicos não, eles se odeiam, eles se perseguem, eles se matam, eles brigam ferozmente na política, na religião. Eles tomam ovelhas uns dos outros, brigam como lobos. É terrível. É o que diz lá em João 10:10. Matar, roubar e destruir. E o ladrão é o mercenário, não é Satanás não. Eles estão usando a Bíblia. Senhor, em teu nome usei a Bíblia Sagrada. Senhor, em teu nome expulsei demônios, segundo a Bíblia Sagrada. Eu curei enfermos, segundo a Bíblia Sagrada. Eu falei línguas, segundo Atos capítulo 2. Sagrada. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais avon, o pecado deliberado, que conhece toda a verdade, que anda com a Bíblia debaixo do braço, vive em desunidade, hipocrisia, querendo ser melhor que os outros, querendo ser visto pelos outros, lembrado pelos outros, exaltado pelos outros, glorificado pelos outros, ser, ter e poder, mais sábio, mais santo, mais salvo, templocêntrico, tem procuração de Deus, falam em nome de Deus, oprimem os pobres, as viúvas, fazem acepção de pessoas, dão valor para as roupas, para os dogmas, criam dogmas, estreitam o caminho, não deixam ninguém fazer o certo, perseguem os certos, dão aval para os ruins, para os maus, protegem aqueles que patrocinam seus trabalhos e ainda conseguem esconder toda a sujeira debaixo do tapete. E como se não bastassem oprimir justamente os mais pobres, os mais necessitados, distorcem as escrituras para roubar o povo e ainda os chamam de desviados, rebeldes e ladrões. Esse é o sistema religioso que a Igreja Orgânica se levantou para combater. E me diga se isso não é Opus Dei. Essa sim é a obra de Deus. A verdadeira obra de Deus. Sabe qual é a obra de Deus? Distribuir aos pobres. Mas quem faz isso é a Igreja unida, coleta para os pobres. A administração desse serviço com ordem, com decência, com liberdade e responsabilidade. Então, meu irmão, católica sem divisão e protestantismo todo dividido. Por quê? Não se interpreta a Bíblia. E eu vou registrar mais uma coisa antes de encerrar. Esse vídeo, quando você for publicar para alguém, for compartilhar, diga: irmão, assista até o final, porque até o último minuto há que eu tenho coisa para dizer. Escuta só, a última coisa importantíssima que eu estava esquecendo de falar. Se na igreja orgânica que se reúne na tua casa, na minha casa, no encontro,
no shopping, em qualquer lugar. Nós que saímos do sistema, queremos viver a verdade. Se na igreja orgânica nós voltarmos a combater pontos errados, voltarmos a abordar pontos primários e secundários, haverá divisão, de novo, divisão. Sabe por que está tendo divisão? Além da motivação, da vaidade, que tem gente que quer ter seu próprio grupinho, a sua própria visão, dizendo que é o espírito, mas é a mente dele. Só que ninguém pode se chamar. Quem chama é Deus. E a obra de Deus vai, e o que não é de Deus para, e o que não é de Deus entra no erro. E todo mundo vê que entrou no erro. E o que é de Deus vai avante, vai firme, faz trabalhos extraordinários, escreve uma linda história como a igreja escreveu. Agora preste atenção. Por que não se pode interpretar a Bíblia? Se na igreja orgânica, você que se reúne aí, começar a entrar em pontos secundários, sabe, dar valor a isso e aquilo secundário, sendo que tem pessoas morrendo de fome, morrendo de sede, física e espiritualmente, nós vamos estar cometendo o mesmo erro do sistema. E se nós entrarmos nos pontos secundários que eu ensino, primário e secundário no curso de Sistematizando, eu ensino assim porque Deus me ensinou isso e eu repassei. Romanos 14, 1 Coríntios 13, assunto secundário, assunto primário. Por quê? Porque se você quiser interpretar a Bíblia de novo, vai ter divisão de novo, vai ter igreja orgânica reformada, igreja orgânica pentecostal, igreja orgânica, tudo de novo. Vai ter desigrejado sabático, vai ter desigrejado ABCDFGH. E já existe. E vai existir. Porque são pessoas que não dessistematizaram como deveriam, com humildade, sem vaidade, com mansidão, aprendendo com os anciões, sem misticismo, com equilíbrio. Eles não querem ouvir o irmão Akel. Eles não querem ouvir o Mário Persona, eles não querem nos ouvir. Eles querem desordem, eles querem liberdade, eles querem vaidade. Então, se os grupos que se reúnem começarem a querer interpretar, vai dar discórdia de novo. Faça um grupo no WhatsApp. Faça um grupo no WhatsApp e ponha um assunto secundário lá. Ou coloca um texto da Bíblia sagrada, mística, e diga para eles, interpretem. Você vai ver que logo logo vão surgir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 interpretações. E vai haver briga, divisão no corpo, no modelo orgânico. Se você quer de uma vez por todas pregar o EC, uma igreja, Efésios 4, João 17, uma igreja, unidade e perfeição, por favor, não interprete a Bíblia. Extraia a lição moral. Seja imitador de Cristo, a maior referência, de Paulo, outra grande referência. Seja imitador de boas referências. Só isso. Não ouse interpretar, porque a tua soberba te levará à divisão.